Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao E aí, doutor, o seu novo guia de viver bem. Hoje, você vai ver que cuidados simples podem mudar o seu jeito de levar a vida. O programa está imperdível. Um ritmo de vida corrido e estressante pode prejudicar a nossa saúde de várias formas. Muitas pessoas mergulham nas obrigações e responsabilidades e esquecem que cuidar do corpo faz bem para a saúde física e mental. Vamos conhecer a história da Marcela Pedreiro. Ela é advogada e administradora e levava uma vida tranquila até que mudou de emprego. Acompanhe conosco. Quando eu era criança, eu não era gordinha. Eu comecei a engordar porque eu trabalhava muito e também ficava muito ansiosa. Então, ao invés de comer comidas saudáveis, nutritivas, eu preferia comer carboidratos e doces. O limite chegou quando eu me vi passando do manequim 44 para o 46. Quando eu me vi no espelho, eu não via brilho e nem felicidade no meu olhar. Eu cheguei a pesar quase 80 quilos, eram 79 quilos. A minha atitude para mudar aquela situação foi trocar de vida, mudar completamente e fui buscar felicidade fazendo o que eu gostava, que era dançar. A dança que eu escolhi era uma dança que representava a virada na minha vida, e o fortalecimento da minha alma e o fortalecimento da minha personalidade. Eu encontrei isso no flamenco. O flamenco me ajudou a encontrar a mulher que existia dentro de mim. Depois que você passa por algumas etapas do flamenco, você utiliza mais a parte cardiovascular, tem muito sapateado, muita força muscular. A parte aeróbica do flamenco te faz emagrecer, te faz tonificar as pernas, o abdômen, tudo. Quanto ao emagrecimento, além do flamenco, eu procurei ajuda médica e ele me ajudou na reeducação alimentar. Eu ganhei uma vida nova com o flamenco. E, de novo, um brilho no olhar. E a Marcela está aqui hoje para nos contar como foi viver esse momento tão estressante. Seja bem-vinda, Marcela. Vamos lá. Obrigada. Prazer que você veio ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, Marcela, como foi que o trabalho ocupou todo o seu tempo, hein? Você que levava uma vida tão boa, como é que foi isso aí? É muito fácil. Eu acho que quando você acaba esquecendo do restante da sua vida e acaba se casando com o trabalho... Você casou com o trabalho verdadeiramente. Quantas horas por dia você trabalhava? 14 a 18. 14 a 18 horas por dia, hein? Brincadeira? E como é que era a sua vida nessa fase? Você se alimentava como? A alimentação não era balanceada, era uma alimentação praticamente de comidas prontas, pedidas em restaurante, quando dava, né? E me alimentava muito de carboidratos e doces. Dá um exemplo, bala, chocolate, Bom, bolo... quando a gente fica ansiosa, a gente não fica com vontade de comer alface, né? Então a gente come... Porque você era ansiosa também? Também. Tinha ansiedade? Muita ansiedade. Bom, se você tinha ansiedade, acho que você não dormia direito à noite? Dormia? Dormia porque era pouco tempo de sono, né? Quer dizer, tinha que deitar, pegar no sono e dormir. E às vezes nem dormia, porque em mercado de capitais... Você trabalhava com mercado de capitais. Quer dizer que todo mundo que está vendo esse programa agora, que trabalha com o mercado de capitais... Vai saber o que eu estou falando. Vai saber. Você engordou? Você ganhou peso? Engordei, ganhei 20 a 22 quilos. Quanto? 20 a 22. 20 a 22 quilos. Isso de tanto trabalhar e não ligar para você, né? Não fazer nenhum esporte, nem nada. Abrir mão da saúde por conta de uma carreira é muito mais comum do que você pode imaginar. A história da Marcela serve de alerta para muita gente. Ela teve um problema sério, mas conseguiu mudar.
E agora nós vamos saber quanto ela mudou. Bom, Marcela, sabe que seria importante agora a gente saber como que você era antes de você entrar nessa sua vida nova, que depois eu vou querer saber o que você fez. Tá bom. Então agora a gente vai ver, Marcela, como que você era quando você trabalhava 18 horas por dia no mercado de capitais. Ok. Que você não tinha tempo de fazer atividade física, não se alimentava bem. E agora vamos ver como estava a sua saúde naquela época. Bom, você pesava 79 quilos, seu IMC era 30,48, você vê, o IMC de 20 a 25, você dava com 30. Teu colesterol 228, bem alto. Teu HDL 55. Teu LDL, que é o colesterol ruim, 145, ou seja, está acima de 100. Seus triglicérides está muito alto, 228. O normal é até 150. E a taxa de gordura corporal, 25%. Ou seja, todos esses índices mostram que você estava numa vida extremamente agitada e não estava tomando conta de você. Você concorda comigo? Concordo. Agora, a gente vai ver como você está hoje. Primeiro é o seguinte, você vai falar para todo mundo que está vendo esse programa como é que você saiu desses valores para chegar na sua vida atual. Que tipo de coisa que você fez? Bom, a primeira coisa foi procurar ajuda médica. Você mudou de emprego ou não? Mudei. Bom, então a primeira coisa que você fez foi mudou de emprego. Primeiro eu mudei minha cabeça, Mudou mudei sua de cabeça, emprego. mudou de emprego e começou a fazer atividade física ou não? Bastante. Que tipo de atividade? Caminhada e flamenco. Comecei Caminhada, todo mundo sabe o que é. Agora, dançar flamenco, o que é isso? É uma realização de um sonho de uma vida toda. Você então, sempre quis dançar flamenco? Sempre. Por quê? Porque eu acho que o flamenco, além de, Tá. de exercitar os músculos de uma forma mais leve, faz com que a mulher encontre um poder, uma sensibilidade feminina que ela guarda dentro dela mesma. muito bem. E faz com que ela possa se encontrar. Então o flamenco me ajudou a me encontrar como pessoa. E a música também é bonita. É linda. Agora eu gostaria de te convidar para entrar no tubo da realidade para ver como que você está hoje. Ok. E aí a gente vai comparar o antes e o agora. Tá bom. Combinado? Combinado. Vamos lá, entra lá no tubo da realidade para você ser analisada. Vem aqui um pouquinho, ok? E agora a realidade eu quero agora, para a gente ver. Vamos ver? Seu peso, 58 quilos. Uau, baixou bem, hein? O IMC, 22. Seu colesterol também abaixou para 180. Seu HDL subiu para 65, que é o colesterol bom, realmente. O teu LDL, colesterol, que é o ruim, abaixou para 100. Os triglicérides, uau, foi para 60, era 220. E tua taxa de gordura de 20 e pouco foi para 14%. Parabéns, que mudança na tua vida radical. Agora a gente vai ver o antes e o depois. Vamos comparar os dois, quer ver? Vamos lá. Antes seu peso era 79, hoje foi para 58 quilos. A diferença é muito grande, são 21 quilos, parabéns. Obrigada. Seu colesterol de 228 foi para 180, abaixou consideravelmente. E o que espanta é o triglicérides, que é uma outra gordura que mata a gente, foi de 228 para 60, é muita coisa. E isso a gente quer dar os parabéns a você, porque você conseguiu com muita determinação e você acabou de falar que foi a dança, foi a mudança de emprego. Agora, o programa sempre reserva aqui, vocês sabem, a diferença da idade cronológica, que é a idade que você nasceu no teu RG, Ok. da idade biológica, que o teu corpo é que fala essa idade, ou seja, alimentos, horas de sono, depressão, ansiedade, se você fuma, se você bebe álcool. Então, todos esses questionários que foram feitos com você, revela agora que a sua idade cronológica é 40 anos, confere? Confere. Agora vamos ver o reflexo de tudo isso que você fez de bom na sua vida. Sua idade biológica é 38 anos. Parabéns! Uau, Marcela! Obrigada. É muito raro acontecer isso aqui no programa. A idade biológica ser menor do que a idade cronológica. Que bom. E agora a gente vê que tudo isso que ela fez na vida, mudança de emprego, melhor cabeça, atividade física, nutrição adequada, foi importante para abaixar a idade e melhorar sua qualidade de vida. Isso aconteceu? Bastante. Como que você se sente hoje, Marcela? Uma outra pessoa.
muito mais feliz, muito mais solta, realizada e pronta para qualquer coisa. E qual a sua sugestão e conselho para quem está vendo você agora? Tente descobrir o que você gosta de fazer na vida e tente ser feliz. É isso. É isso aí, muito bem. Te agradeço muito, obrigado pela sua participação. Marcelo, você não pode esquecer o seguinte, que já que você ensinou a você mesmo o caminho de chegar onde você chegou, eu gostaria que você ensinasse para todos nós agora, que está aqui na plateia e os de casa, como que é esse negócio de dança flamenca. Tá bom. Vamos dividir essa experiência? Vamos. Então vamos lá. Eu vou te esperar aqui, ó. Eu não vou sair daqui, não. Pode ser. Bem, eu estou aqui com a Gabriela, professora de dança flamenca. Então eu preciso convidar toda essa plateia para ficar em pé, que agora a gente vai aprender a dançar dança flamenca. Vamos lá. Como que é isso? Vamos lá. Então nós vamos aprender um pouquinho de técnica de rumba flamenca. Rumba flamenca. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai colocar o pé um pouquinho para frente, sempre flexionar os joelhos e voltar. Deixando um espaço entre as duas pernas, mais ou menos na altura do quadril. Então eu vou e volto. Vou e volto. Aí eu posso pôr um braço. A mão, ela é a delicadeza e a graça no flamenco. Então eu tenho que trabalhar todos os dedos. Então eu faço um por vez e solto. Isso. Um por vez e solto. Esses movimentos são iguais para o homem e para a mulher? Então, na verdade, nós, mulheres, usamos um trabalho com quadril e tronco, que para o homem é mais restrito. Mas o homem faz esse movimento com a mão? A mão, sim. Porém, o trabalho de punho na mulher é um pouco mais quebrado. O homem não? O homem não. Um pouco mais rígido, no sentido de ser mais dedos do que punho. Entendi. E a mulher já trabalha o punho mais flexível. Ok. Tudo bem? Tá. Então, a gente faz. Volta. 2, volta. Volta. Subindo o braço. Então, eu abro e volto. Os dois braços em cima. Ok. Então, esquerda, braço esquerdo e volto pra frente. Então, quando eu coloco minha perna direita pra frente, o meu braço desce. Ok. Vai. Volta. Outro lado. Vai. Volta. Mais um outro que é mais pra sapateado. É como se fosse uma valsa que nós fazemos. Como é? Então eu piso na frente, piso o pé atrás e piso na frente de novo. E vou pro outro lado. 1, 2, 3. O outro lado. 1, 2, 3. Esquerdo na frente, direito atrás e eu esquerdo na frente de novo. A mesma coisa do outro lado. Direito na frente, esquerdo atrás, direito na frente. Tentando manter a postura e o equilíbrio. É difícil aqui equilibrar. Vamos ficar. Do lado. Isso. Sem cruzar muito pra não cair. Fica. 2, 3. Olha, eu vou dar nó nas pernas aqui. É difícil isso aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. 1, 2, 3. Põe o braço. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Isso. É isso aí. 1, 2, 3. Ah, todo mundo, hein? Sim. E 2. Então agora a gente alterna. Agora eu quero ânimo. Vamos lá. Tudo bem. Então a gente vai fazer 2 da marcação e 2 valsas. Combinado. Tudo bem? Tudo bem. Então eu vou marcar primeiro. Faço 1, volta. 2, volta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E faço 1, volta. 2, volta. Direita. 1, 2, 3. Esquerda. 1, 2, 3. Marco a direita. 1,
volta 2. Isso. 3, volta 4. E faço 5, 6, 7. Isso. Obrigado por vir até aqui. Espero que você continue sempre disposta a buscar o melhor para a sua vida. Você é um exemplo de vida, um exemplo de esperança e você mostrou para todos o que é possível. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos vocês. Ter uma boa noite de sono é fundamental para ter mais qualidade de vida. Quem aqui já levantou de manhã com dores no pescoço, na cabeça ou nas costas? Porque dormiu mal, hein? Nossa, quanta gente, hein? Sabe por que isso aconteceu? Vocês podem estar dormindo na posição errada. Quantos de vocês dormem de barriga para baixo? Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Dormir de bruços faz muito mal à saúde. Quem vai explicar melhor isso é o meu colega ortopedista, Dr. Rafael Marcon. Boa tarde, Dr. Rafael, como vai? Tá bom? Prazer te receber aqui no meu programa. Fica aqui comigo aqui, que você vai me ajudar a decifrar aqui os enigmas de como é que a gente tem que dormir bem, né? O senhor viu que aqui a maioria dorme de bruços, tem dores, porque dormem mal. Desmistifica isso pra gente. Fala o que é. Pode dormir de bruços ou não? Dormir de bruços não é a posição ideal, né? A gente tem, do modo de vista ortopédico, existem algumas posições onde você vai forçar mais ou menos a coluna, por exemplo, que é um dos órgãos mais afetados nessa situação. A posição ideal do modo de vista ortopédico, a gente tem duas, basicamente. Uma que é o decúbito. Mas desculpa te perguntar, Rafael, mas o que força você quando você dorme de bruços? Dormindo de bruços, você vai estar forçando os músculos e a coluna cervical. Mais a coluna cervical? A cervical. Você também vai estar forçando, de certa forma, a lombar. A lombar também? Também. E é uma posição que, normalmente, você não consegue relaxar ou aliviar as tensões sobre a coluna, que normalmente você consegue fazer isso em outras posições. Quer dizer, a cervical fica nessa região e você força a musculatura dela, e a lombar é nessa região aqui que a gente está mostrando, e de bruços você força a coluna e a musculatura também. É isso, Rafael? Isso. Muito bom. Bem, eu gostaria agora de contar com a presença de um assistente nosso da plateia, que ele vai tentar dormir e vai mostrar algumas posições que ele faz e a gente vai corrigir. Tá bom, Rafael? Eu vou contar agora com o nosso assistente. Qual é o seu nome? Jander. Jader, por favor. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu gostaria que você deitasse um pouco aqui, Jader, mas fazer o seguinte. Vamos tentar colocar você de barriga para cima primeiro. Como que você dormiria de barriga para cima? É assim que normalmente você dorme? Geralmente é. Geralmente é. Essa posição de barriga para cima, tem como melhorar? Tem como melhorar. Primeiro, a posição da cabeça. O ideal, dormindo de barriga para cima, o ideal é que o travesseiro seja menor. Mais baixo que esse? Mais baixo que esse, para você não forçar a flexão da coluna cervical. E como que a altura ideal seria mais ou menos na altura do peito? Não, a altura, essa aqui, na posição de barriga para cima, o travesseiro quanto mais baixo, melhor, para justamente não forçar a flexão da cervical. E esse está de acordo? Esse está alto. Esse está um pouquinho alto Esse ainda? está alto. Tá. Outra coisa que a gente pode melhorar é colocar um travesseiro debaixo dos joelhos. E o que acontece se eu fizer isso? Com isso, você consegue também aliviar a tensão sobre a coluna lombar. Quer dizer, aqui a coluna lombar dele, esse lado da coluna fica mais livre. Exatamente. Os músculos ficam mais soltos. Você consegue relaxar melhor essa região, consegue proporcionar um descanso mais favorável. Agora, vamos colocar o Jader de lado, como o senhor tinha sugerido. De lado, a vantagem de colocar de lado é porque você não está só propiciando uma melhor posição ortopédica, mas também facilitando outras coisas. Barriga para cima, qual que é o grande problema? Se você tiver problemas como apneia do sono, outras coisas, então é uma posição que é desfavorável. De lado você já não vai ter... A pessoa pode respirar melhor, Exatamente. Né? Então, Jader, vamos virar de lado um pouquinho? Lado esquerdo. Isto. Qual seria a melhor posição para ele ficar de lado agora? De lado, o ideal, começando pelo travesseiro, certo, é um travesseiro que
tem uma altura suficiente para compensar a altura do ombro. Entendi, Então, quer dizer, a altura do ombro dele de baixo está aqui. E o travesseiro está aqui, ou não, é o ombro de cima? Como é que você sugere? essa altura do ombro até o pescoço. Essa altura do ombro aqui embaixo até o pescoço. De modo que, se alguém olhar ele de costas, vai ver a coluna numa linha reta em continuidade com a coluna cervical. Eu vou tirar esse travesseiro um pouquinho, Jader. E eu vou tirar aquele travesseiro também, para a gente demonstrar. Isso, eu vou tirar esse travesseiro, assim a câmera consegue pegar. Vamos colocar. Isso, altura. Nessa altura, doutor Nessa Rafael? altura. Essa altura que é a altura Pra correta. Para Esse seria o manter a travesseiro. coluna em linha. Manter a coluna aqui na linha reta. Essa seria a posição. Isso. Muito bem. Deixa eu colocar esse travesseiro branco para ver se acontece isso. Pode deitar. Aí. Esse está melhor, doutor Esse Rafael? parece que está melhor, né? Esse parece que está melhor mesmo. Quer dizer, a altura tem que acompanhar a coluna. Agora, e aqui nos membros Então, inferiores? outra coisa que você pode fazer é colocar um travesseiro entre os joelhos, Deixa eu colocar. Empresta o travesseiro, por favor. Vamos colocar um travesseiro, obrigado. no meio dos joelhos. Assim. Isso vai facilitar para que esse quadril não fique extremamente rodado, de modo a não ter a não forçar, não ter nenhum desconforto durante o sono. Quer dizer, aqui funciona desse jeito. A coluna dele fica alinhada, inclusive a coluna cervical, a coluna lombar. E agora, com esse travesseiro no meio, ele libera o quadril. Quer dizer, o quadril não fica jogado para frente e não força a coluna dele. Como está essa posição para você, Jada? Bem confortável. Está bem confortável? Bem confortável. Muito bem. Agora, outra pergunta. O braço e o ombro tem algum problema de ficar nessa posição? Normalmente, aí a posição que a pessoa se sentir mais cômoda. Mais cômoda. Agora, eu gostaria de saber o seguinte. Qual é a posição certa de ele levantar da cama agora? Tá. Suponha que ele acordou. Agora, eu gostaria até que você virasse de barriga para cima, Jader, por favor. Ele está de barriga para cima. E eu gostaria de saber como que ele faz para ele levantar da cama agora. Tá certo. Indo de lado. Isso. De lado. Isso. E aí, como que ele Primeira tem que coisa, fazer? joga as pernas para fora. Joga as pernas para fora primeiro. Isso, usa o braço para levantar o tronco. Esse Entendi. Quer dizer, ele tem que forçar com o braço e nunca com o corpo. Exatamente. E mais importante, para deitar é a mesma coisa. Então, isso principalmente para quem está passando, por exemplo, por uma crise de lombalgia, está tendo algum problema que gere alguma dificuldade. Essa posição, essa forma de se fazer é ideal tanto para sair da cama quanto também para entrar na cama. Então a pessoa senta, como ele está sentado. E agora? Primeiro deita o tronco e depois coloca as pernas para dentro. Agora, eu vou querer demonstrar uma coisa, Rafael, que é o seguinte. Agora, nessa posição que você está, faça como a maioria das pessoas fazem para levantar. Como eu faço em casa. Como você faz em casa, exatamente. Vamos ver. Volta outra vez, ele vai levantar devagar, Rafael. Eu gostaria que você mostrasse o que isso faz mal para a coluna quando ele levanta nessa posição errada. Vamos lá? Aí. Então, o que ele fez errado? Se a gente perceber, o movimento dele foi justamente o contrário do que a gente falou. E o que força? Então, isso principalmente a lombar, né? Vamos voltar que eu vou demonstrar enquanto você está falando, ó. Eu vou ficar aqui, ele vai levantar, vamos lá? Aqui, ó. Toda a coluna lombar, toda a tensão vai para a coluna lombar. Toda a tensão está na musculatura. E o quadril fica forçado também, Rafael? Força, com certeza. Força o quadril. Então, quer dizer, você que está em casa vendo, nunca faça isso. Se você já tiver problema, agora vamos fazer o correto novamente. Sim. Deita vamos de lá? lado. Todo mundo tem que aprender isso. Primeiro, os membros inferiores para fora, depois você levanta o tronco. Vocês aprenderam da plateia como faz? Sim. Vocês viram isso? Sim. Então, agora a gente tem como saber como deitar, como levantar e como dormir direito à noite. A altura do travesseiro a gente já falou, você explicou muito bem. Existe algum tipo de travesseiro que você possa indicar, Rafael? Que tem espuma, pena ou algum outro material? Não, existem travesseiros feitos de substâncias que permitem uma melhor ventilação, por assim dizer. Uma ventilação melhor. Então, não adianta você ter um travesseiro perfeito, mas que esquenta uma barbaridade, você não consegue ficar 2 minutos com aquele travesseiro no teu rosto. Então, isso seria uma coisa interessante. Em relação a espuma ou pena, por exemplo,
você tem que usar aquilo que permita que aquela posição que a gente Aquela colocou, altura. ela se mantenha. Não Entendi. adianta um travesseiro começar de uma determinada altura à noite E depois? no final da noite ele está completamente plano, por exemplo. Entendi. Tirar aquela soneca no braço do sofá, nem pensar, né, Rafael? Sabe aquele sofá que você põe a cabeça e fica todo torto? Isso daí, Isso é tão bom fazer, né? Mas infelizmente não é ideal. para a coluna, é um veneno, né? Bem, eu gostaria de agradecer a participação do doutor Rafael. Obrigado pela sua presença. E gostaria muito de agradecer a sua presença também, que está aqui conosco, viu? Muito obrigado. Por muito tempo, acreditou-se que esse órgão fosse desnecessário. Hoje, podemos afirmar que essa crença é injusta. Segundo pesquisas recentes, o baço, tão desmerecido no passado, é muito importante para cuidar do nosso sistema imunológico, ou seja, ele ajuda a defender nosso corpo de doenças e infecções. Mas para entendermos melhor esse enigma do corpo, eu preciso de uma assistente. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa guerreira e querida por todos, Débora Rodrigues. Débora, seja bem-vinda. Débora é a nossa piloto de Fórmula Truck, famosa Pois por é. enfrentar esses homens Tudo bom, doutor? malucos. Como vai, Débora? Muito bem, Prazer graças a enorme Deus. te ver aqui. Obrigada. Você, como sempre, determinada, guerreira. Para falar em trabalho, eu queria saber o seguinte: o que você acha que vai ser mais difícil? Dirigir caminhões ou participar do programa de hoje aqui? Com certeza participar do programa, porque caminhão já estou há 13 anos, então já estou sabendo bem. Agora aqui, Bom. porque para começo de conversa, eu não sei nem para que serve o baço. Eu vou te explicar já já. Mas antes de mais nada, Opa, você, como é minha vamos lá. assistente do dia, você vai colocar esse jaleco, porque nós vamos mexer em peças do nosso corpo humano e eu também vou colocar o meu jaleco e, além do jaleco, Débora... Estou chique hoje. Você está chique, hein? Eu vou te convidar... Meninas, vocês estão morrendo de inveja, né? Mas tenha calma, vocês vão vir para cá também. Eu vou te convidar também, Débora, para você colocar essa luvinha aqui, olha. Essa é da mão direita. Vamos lá. Isto. E essa aqui é da mão esquerda, tá? E eu também vou colocar minha luva. Porque todo mundo fala do estômago, do fígado, do rim, E de o baço, tudo. né? Mas ninguém fala desse tal desse Você baço, sabe- só quando você perde, né? É. Minha mãe, eu só fiquei sabendo que tinha o baço porque ela perdeu, né? Ela num acidente de carro. Ela perdeu durante o acidente? Ela bateu e aí machucou e teve que fazer que a tirar. cirurgia, teve que tirar. Bom, você sabe aonde fica o baço? Não muito. Eu sei que está perto da costela porque minha mãe quebrou a costela e foi por isso que Foi causou. por isso que ela falou. É. Mas aqui, ó, na minha barriga, você acha que ele fica onde o baço? Aqui, ó. Em toda a minha... Bom, ele fica na barriga ou no tórax? Eu acho que é por aqui, assim, porque minha mãe quebrou a costela por aí. Então, exatamente. Só por isso que eu imagino que o seja por baço aí. fica do teu lado esquerdo, embaixo dessas costelas e bem nessa região que eu estou mexendo aqui, ó. Bem... É aquele que dói quando a gente corre, que a gente É. está cansada, que aí você começa a doer embaixo da O que costela. dói, na verdade, é o diafragma, que é o Certo. músculo que puxa a respiração. Por isso que dói é o diafragma que está doendo. Mas o baço fica bem aqui, Débora, bem nessa região aqui. Nessa bancada que a gente está vendo aqui, você vai ver o seguinte, é uma surpresa para você. Mas tomara que seja uma surpresa boa, porque agora eu vou mostrar para você o que é e como é o baço. Olha, tá aqui, ó. Eca! Esse é o baço. E ele tem várias funções, que agora eu vou aproveitar que você está aqui do meu lado, segurando esse baço, que atrás da gente eu vou te mostrar uma animação. Você fica aqui um pouquinho e eu fico aqui. E a gente vai ver como é que é o baço e o que ele faz. O baço é localizado, Débora, atrás do lado esquerdo, ele fica embaixo das costelas e bem do lado do estômago, do lado esquerdo. Ele é muito irrigado por vasos sanguíneos, que a gente está vendo agora, e ele tem a função principal de tirar da circulação sanguínea esses glóbulos, coisas que estão desaparecendo, são os glóbulos vermelhos velhos que desaparecem. E ele produz glóbulos brancos também, leucócitos e linfócitos. E além disso, essa produção de glóbulos brancos que você está vendo, o baço serve para tirar o ferro do corpo humano também. Então ele é muito importante na defesa do corpo, porque ele faz glóbulos brancos e faz também glóbulos vermelhos. Então agora que você aprendeu o que ele faz, aonde ele fica, uma coisa muito interessante para você que é piloto de Fórmula Truck
é o traumatismo de baço. Isso. E o trauma de baço, para vocês todos que estão vendo, pode custar uma vida. Pessoas que têm traumatismo de baço, e às vezes você está guiando, o baço fica nessa região, como eu estou mostrando. Quando você tem um impacto, como não tem muita proteção desse seu lado aqui, o baço é o primeiro a ser, ele pode cortar nessa direção, ele pode cortar nessa direção, e ele pode também cortar nesta direção. O que acontece quando ele estoura? Começa a sangrar e você pode morrer com hemorragia. Eu tive uma dor muito forte que eu bati o caminhão justamente Você assim. já bateu? Eu saí da pista de Guaporé, explodiu meu pneu dianteiro do lado. E eu saí da pista, caí fora da pista, porque é uma ribanceira, vamos dizer. Você caiu lá embaixo. E eu caí justamente desse lado. E essa área bateu no banco, a minha cabeça bateu na porta. E é uma dor, assim, terrível. Você fica sem ar. Vocês têm cinto, né? Sim, Vocês colocam esse cinto de segurança? O meu é aquele que vem as duas pontas, vem uma ponta daqui, são 5 pontas. São 4 Os pontos. homens normalmente não usam as 5, eu uso. Você usa Eu uso. porque protege mais. O cinto de Isso. segurança, para vocês que estão em casa, ele é muito importante porque na hora do impacto, a hora que a Débora está pilotando, todo mundo que está guiando, a reação imediata é o seu corpo se projetar na direção e esmaga essa parte aqui, se você não tiver o cinto. O cinto já se segura, né, Débora? E fixa você mais. Agora, o que eu queria falar para você que pilota e vocês de casa, segura aqui um pouquinho. Esse aqui é um baço, você vê o tamanho dele? Olha, é muito parecido com o tamanho do baço normal. O que a gente vai fazer? A gente vai simular você tendo um acidente e vocês que estão em casa vão ver agora a Débora tendo um acidente. Esse é um baço normal, você viu o tamanho dele. Eu vou pedir para você jogar esse baço assim, aqui. Teve um trauma, o baço normal, o tamanho dele é mais sólido, ele não se partiu, ele não estourou. Agora a gente vai pegar um baço. Às vezes pode acontecer que você tenha uma doença infecciosa, como, por exemplo, dengue ou algumas doenças transmissíveis, que o baço aumenta de tamanho. O baço aumentado de tamanho, a cápsula que envolve fica mais distendida e agora a gente vai simular também um acidente. Essa posição para baixo. Vamos lá. E com força batendo um trauma de caminhão agora. Olha o que acontece. Com esse traumatismo, o baço rompe. E a hora que ele rompe, Débora, o que acontece? Uma hemorragia interna e você, nessa hora, você pode ser resgatada e chegando no hospital você tem que ser operada. Como foi sua mãe? Isso. Como foi a história dela? Ela estava com o cinto e... Não, ela estava com o cinto. Só que foi uma batida muito forte de frontal. Então, quebrou a costela e aí a costela pressionou, perfurou o baço. Perfurou o baço. Uma coisa importante para todos que estão vendo esse programa, como a Débora demonstrou que a ruptura do baço, essa é chamada ruptura do baço a um tempo só. Mas o mais grave é quando você tem ruptura a 2 tempos. O que significa? Você tem uma ruptura do baço, a cápsula que envolve o baço segura a hemorragia, só que ele vai sangrando por dentro. E o baço vai crescendo, crescendo, crescendo. Você vai para o hospital, está tudo bem, pressão normal, você vai para casa e você pode morrer em casa, porque rompe de madrugada e pode ter hemorragia e você morre. Então, o que a gente costuma fazer com trauma de baço nessa região? A gente deixa os pacientes internados em observação no pronto-socorro, acompanha sempre com exame de ultrassom para ver se o baço está crescendo e aí a gente às vezes tem que operar preventivamente ou profilaticamente para não ter uma hemorragia e você perder uma vida. E a gente pode comer coisas que melhoram a função do baço. E esse chocolate... Esse é saudável. Esse por quê? Por que ele é saudável? Porque ele é amargo. Porque ele é amargo. Tem carinha de amargo, escuro. Experimenta. Ele é escuro. Pode experimentar. O chocolate amargo, ele é rico em flavonoides. Essas substâncias ajudam a estimular o trabalho do baço contra as infecções. O chocolate amargo é sempre mais saudável que o chocolate, que é aquele chocolate ao leite, que é muito rico em gordura. Olha, Débora, outra coisa que você gostou? Gostei. Outra coisa que faz bem para o baço, batata com casca. Com casca? É.
Batata com casca, sabe por quê? Rapaz, ó, já não vai perder nada da batata. É bom que você não vai chorar de jogar a casca fora. A batata com casca, sabe por que ela é boa? Porque ela é rica em vitamina B6. E a vitamina B6 também ajuda no bom funcionamento do baço. Agora você vai falar, você quer? Eu não sei se você sabe cozinhar. Eu? Muito bem. Que receita parte. você... Olha só, hein? Uma grande piloto. Como que você faria uma batata com casca na sua casa? Tem a potato recheada. Como que você faz no forno? No forno. Bem, vamos cuidar do nosso baço para ele nos ajudar a cuidar da nossa saúde. Eu queria muito agradecer essa campeã de Fórmula Truck que está do meu lado. Obrigada. Débora, Eu que agradeço, doutor. muito obrigado. É uma honra tê-la aqui comigo hoje. A honra é minha e parabéns. Qual é a próxima? Por esse novo programa aqui no Brasil, Você né? está gostando? Muito, muito, com certeza. A gente, é sempre bom a gente estar educando e trazendo conhecimento e trazendo novidades também. Muito obrigado. Obrigada. Próxima corrida? Próxima corrida, São Paulo, E dia agora? 3/7. Estamos torcendo, Interlagos. hein? Estamos Obrigada. torcendo. Boa sorte, né? Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado. Consultório aberto. Hora de fazer as suas perguntas para o seu médico de família. Quem tem dúvidas aqui na plateia? Nossa, quanta pergunta, hein? Olha só. Mas eu quero você. Primeira, qual o seu nome? Caterine. Caterine. Boa tarde, Caterine. Obrigada. Qual a sua pergunta? Boa tarde, doutor. Eu queria saber, amamentar deixa os seios cair? Pode sentar, por favor. Obrigado pela sua pergunta. Obrigada a você. Na verdade, quando você amamenta a criança, isso não faz com que os seios caiam, não. Na maioria das vezes, as mulheres que amamentam pensam que isso faz cair, mas na realidade não. O que faz a mama cair, o que é? A idade. Você vai ficando mais velha, tendo mais idade, os tecidos ficam mais frouxos e ela também cai. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Quem tem outra pergunta? Você, qual é o seu nome? Vanice. Vanice, pode ficar de pé, Vanice. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá? Obrigada a você. Assim, eu gasto muito dinheiro com cremes para anti-rugas, anti-sinais. Eu gostaria de saber o seguinte, há evidências médicas de que isso funciona mesmo ou eu devo guardar meu dinheiro? Obrigado. Olha, Vanice, você está cuidando bem da sua pele, pelo que eu estou vendo. Obrigada. E continue passando os cremes tanto de manhã como à noite. Porque de manhã você passa o creme, vai trabalhar, toma sol, e esse creme se desgasta e é absorvido pela sua pele. Chega à noite, tome seu banho, limpe e passe novamente o creme. Não se esqueça também de usar filtro solar durante o dia, que é importante. E, às vezes, o que a gente mais esquece é ir à praia, tomar sol e não passar protetor. A gente sabe que no Brasil, com esse calor e esse sol, a pele é a primeira a sofrer. Obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Tem muita gente mandando dúvidas por e-mail. Vamos ver qual é a pergunta da Jéssica de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Jéssica pergunta, eu fico em pé o dia todo, por isso tenho veias bem grossas que parecem varizes na parte de trás das pernas e joelhos. Tem alguma coisa não cirúrgica que eu possa fazer para me livrar delas? Deixe-me explicar o que é isso. As veias têm válvulas que ajudam a impulsionar o sangue de volta para o coração. Problemas nessas válvulas geram as varizes. O sangue fica represado nas veias das pernas e dos pés. Com isso, a pressão aumenta dentro das veias, os líquidos extravasam e as pernas incham. Nesse caso, eu recomendo o uso de meias elásticas com compressão. Exercícios físicos também aliviam o problema. Amanhã tem mais Pergunte Agora. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail. Muito obrigado a todos que participaram do programa de hoje e aproveitem as nossas dicas. Para perder peso e ter mais qualidade de vida, dance e divirta-se. Acorde renovado, durma na posição correta. Use sempre cinto de segurança, ele ajuda a evitar trauma no baço. Amanhã, é possível prever uma convulsão? A pessoa fica sem consciência. Como agir? A pessoa consegue respirar mesmo tendo uma crise convulsiva? Quem é que não gosta de tomar uma xícara de café? Mas
Tudo que é consumido em excesso faz mal. 4 xícaras de café por dia, isso já pode favorecer o aparecimento da tão falada osteoporose. E aí, doutor? Amanhã, 4 da tarde, aqui na Record. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. A gente se vê amanhã aqui no E aí, Doutor. Até lá!